Eu vou trazer a doutora, mas vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ontem na live. Estou tomando mais cuidado aqui com os vídeos, então, assim, vai ter um vídeo legendado agora, pequenino, curto. Esse vídeo vai estar com a imagem embaçada, então é propositalmente embaçada para que não haja problema com direitos autorais, ok? Mas vocês vão entender a história pelo aquilo que está sendo falado ali, mais ou menos, e aí a doutora Lana vai explicar sobre o vídeo, ok? Também. Então, antes de trazer aqui a doutora Lana, vou passar o vídeo e na sequência já entro com ela aqui. Segura aí, meus queridos. Good. Now let's start with a song. Why don't we do that? America the Beautiful. An English melody. No, it isn't. And it isn't opera. This type is too small for Jesus' eye. Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of grace, for purple mountains, majesty, above the fruited plain. Eu já estava aqui cantando junto, quase que. Tudo bem, minha querida irmã, doutora Lana Valentim, seja muito bem-vinda ao canal mais uma vez, é uma honra recebê-la aqui. Boa noite para você, fica à vontade aí para poder começar a sua apresentação, deixando seu boa noite aí também para o pessoal que nos assiste. Boa noite, pessoal da Chave da Ciência. Já estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. E hoje nós começamos com esse mistério aí, né? Mas na verdade não é nenhum mistério, é um experimento que foi inclusive retratado nas telas do cinema, que se chama Os Três Cristos. E por que, no fundo, por que apresentar esse filme, né? Iniciando esse tema de hoje? Porque esse Três Cristos de Ypsilanti foi um experimento psicológico, né, que aconteceu, porque ele foi surpreendente, porque ele foi também um pouquinho tanto quanto antiético. Esse filme, ele foi rodado agora em 2017, tá? Então tá aí nessas plataformas de streaming. Então você consegue no Netflix, você consegue em outras plataformas assistir esse filme, que é inclusive estrelado como fazendo o papel do psicólogo, o Richard Gere. Esse experimento foi feito por um psicólogo. Ele era polonês, mas durante a Segunda Guerra ele foi para os Estados Unidos, e ele é, vamos dizer assim, um dos 90 maiores psicólogos citados no século XX, tá? E lá em 1959, ele se chamava Milton Roqueark. Ele fez esse experimento num hospital lá em Ypsilanti, se chamava o hospital, onde ele reuniu 3 esquizofrênicos paranoides, que é exatamente o tema da nossa live, que acreditavam ser Jesus Cristo, né? Então, ele acreditava que na reunião desses 3, eles poderiam curar os seus delírios. E esse experimento aconteceram coisas que, assim, eu não quero dar spoiler, porque eu espero que vocês possam até assistir o filme, mas você vai perceber que ele tentou por quase 2 anos esse experimento. E além de colocar eles, os 3 juntos, né, ou cantando, ou tentando se harmonizar, mas acontecia sempre brigas, confusões. Ele também teve um outro ponto, ele começou a tentar manipular através de outro pensamento, né, através de correspondências com esses
esses pacientes para tentar que, com uma sugestão, ele pudesse contrapor a outros. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? E aí, o que acontece? Ele tentava mandar mensagens através de cartas, né, achando que um delírio poderia ser conduzido. E esse experimento, pessoal, durou 2 anos, e o que acontece? O que é que o próprio, no final da sua, depois de passar dos mais de 30 anos desse experimento, o que é que o próprio Milton, ele concluiu? Que seu trabalho, além de ter sido antiético, ele só conseguiu realmente resolver o problema dele, ou seja, que seria essa quarta possibilidade de se pensar como um Deus que iria curar algo ou alguém com as suas técnicas. Por que a gente está falando isso? Porque é como eu vi agora alguém colocando, puxa vida, esquizofrenia é punk. Sim, a esquizofrenia ela não vamos dizer assim, uma situação das doenças, né, de saúde mental mais, vamos dizer assim, fáceis da gente lidar. Inclusive, dizemos na análise existencial, na logoterapia, que temos um limite, né, entre as psicoses de leve a moderado, a gente consegue ainda ter acesso. Passou disso, realmente o surto entrou e colapsou a pessoa por completo, fica cada vez mais difícil. E isso nós vamos apresentar para vocês aqui o porquê desses acontecimentos, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Primeiro, porque a gente vai apresentar a nossa visão antropológica da esquizofrenia para Viktor Frankl, e a gente vai apresentar algo que é muito importante para vocês entenderem, que, por exemplo, Viktor Frankl, ele dizia uma coisa muito legal, tá? Nos seus livros e nas suas apresentações. Ele dizia o seguinte, que se um tratamento, e aí a gente vai reforçar o que acontecia lá nesse vídeo, né, nesse filme. Ele dizia o seguinte, que quando o tratamento, por exemplo, de 2 esquizofrênicos é feito da mesma maneira, um deles está sendo tratado de forma equivocada. Para você ver o quão complexo e o quão individualizado é as psicoses, as esquizofrenias para o tratamento psicológico desses pacientes. O termo diagnóstico, pessoal, vem do grego, que é o diagnóstico. Dia é igual a separar, diagnóstico significa conhecimento. Então, o que seria o diagnóstico? Significa separar, distinguir para ver melhor, para compreender melhor. No caso do psicodiagnóstico tradicional, é a forma como é feito hoje. Trata-se de uma avaliação da função neuropsíquica. Isso é o que acontece hoje na maioria das clínicas, na maioria das abordagens psicoterapêuticas. Ou seja, as pessoas estão vendo a função neuropsíquica do paciente. Isso acontece em todas? Não, menos na nossa percepção. Nós acreditamos no logodiagnóstico. E aí está exatamente dentro da nossa visão antropológica e filosófica da logoterapia. Ou seja, não sei se vocês já perceberam que a gente está aqui sempre apresentando a bendita dimensão noética, aquela dimensão espiritual, que sai um pouco dessa função neuropsíquica, tá? Ou seja, isso se explica pelo princípio básico de que o ser humano ele pode alterar sua disposição genética, ou seja, pode decidir o que fazer e o que não fazer. Nós acreditamos que o alicerce que se baseia o logodiagnóstico é você
é que você consegue diagnosticar, significando essa diferença entre o que é profundo do vazio existencial e que estão no plano do fundo das patologias mais graves. Ou seja, nós acreditamos, sim, que os fatores genéticos, neurológicos, psicológicos, ambientais, estão ali, faz parte do ser humano. Mas nós acreditamos que nesta dimensão espiritual, nós podemos nos alicerçar nesse logodiagnóstico e, consequentemente, a gente consegue diferenciar o vazio existencial que estão neste pano de fundo das patologias mais graves e que normalmente é o que mais acomete os enfermos nessas patologias mais graves. Então, a gente consegue ter esse alicerce dessa antropologia, nessa dimensão noética do ser humano. E isso faz com que a gente consiga perceber a gênese das doenças. Acreditamos, sim, que existe uma psicogene nas psicoses, ou seja, ela pode ter essa parte somatogênica, ou seja, relativa ao corpo, sem descartar uma possível psicogênese parcial. Nós acreditamos, sim, que existam fatores que podem ser desencadeados a partir desses elementos, né? Mas, que é exatamente a apresentação do que a gente está vendo hoje acontecendo na nossa sociedade, com o surgimento de traumas e complexos, e o fato de alguém não ser capaz de enfrentar seus conflitos fazem parte do campo da sintomatologia, mas não da etiologia da psicose em questão. O que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que enquanto as outras abordagens colocam tudo dentro da etiologia de que é uma doença somatogênica, é uma doença psicogênica, ou seja, provém da psique, provém desse trauma. A gente coloca que todos esses fatores, eles fazem parte da sintomatologia da doença. Ou seja, os sintomas daquilo que foi desencadeado no paciente, né? Ou seja, além da inversão entre o efeito e a causa, a psiquiatria não poucas vezes cai no erro de não distinguir a causa psíquica autêntica e o mero desencadeamento psíquico. Ou seja, a psiquiatria e as demais abordagens, elas fecham você dentro de um diagnóstico e não consegue avaliar ou não pretende, vamos utilizar essa palavra, perceber se foi uma causa realmente psíquica autêntica ou algo que foi um processo que desencadeou. Ou se esse trauma, ou esse complexo, ou esse surto de profunda euforia, porque assim, as doenças mentais pessoais, elas podem ser causadas por excitações, tanto de natureza da angústia, tá? Ou seja, da angústia, da tristeza, dos traumas, dos complexos, quanto da excitabilidade da felicidade. Ou seja, tanto um extremo ao outro pode desenvolver um estresse psíquico, uma carga extrema, que podem atuar como um fator patogênico do desencadeamento de algo psíquico. Carga e descarga brusca. Nosso cérebro, ele suporta até uma certa carga e descarga. Tá? Então, o que acontece? É característico das doenças psicóticas, em alguns casos, não necessitar de um fator desencadeante. Acreditamos também que você pode, por conta da tua hereditariedade, das tuas doenças somatogênicas, como se um marcador pudesse realmente acontecer. Mas não acreditamos, através dos estudos que viemos já desenvolvendo há algum tempo, nessa proporção. Ou seja, a maior parte provém
dessas excitações. Essas excitações, tanto para o extremo processo angustiante, como do processo brusco de uma euforia exorbitante. Ou seja, no sentido mais amplo da palavra, são os conteúdos. Por exemplo, os conteúdos de ideias delirantes. Um fato que foi admitido há muito e sobre o qual se insiste há muito. O que acontece nesses conteúdos, né? Esses conteúdos delirantes, a gente percebe uma carga altíssima de processos de extrema teomania, ou seja, percepção de que, como no próprio filme, são 3 Deus, eles se acham Deus, um se acha o Jesus de Nazaré, o outro uma outra percepção do Jesus e um outro uma outra percepção, mas, ou seja, são fatores extremamente exorbitantes, né? E aí a gente percebe uma carga grande de alguns elementos extremamente estressores, como, por exemplo, a noradrenalina, né, muito presente nestes pacientes, ou seja, uma força do ódio, muito rancor, muita inveja. E esses pensamentos, se a gente faz uma investigação analítica, a gente consegue buscar, desde a infância, algumas temáticas delirantes. A gente vai conseguir perceber aquela criança que já tinha algumas temáticas de super-heróis, de conseguir se jogar, de conseguir diferente da normalidade, se colocar em muito risco por acreditar-se dessa forma. Ou seja, a escolha do delírio depende do conjunto dos pensamentos coletivos. Podemos falar, inclusive, de uma sociogênese na etiologia das psicoses, como se algo estivesse dentro da própria sociedade, que a gente, na psicologia, coloca a patologia do espírito da época, o Zeitgeist, ou seja, o que está permeando a sociedade atual, né? E a gente pode perceber que esse filme foi muito, assim, casou muito bem com essa sociedade atual, né? Esses delírios alucinantes, a gente percebe aqui, inclusive nos canais no YouTube, esses exemplos fortes de teomania, né? Onde as pessoas acreditam que têm verdades absolutas e brigam e criam conflitos e diminuem e criam processos extremamente vivenciados no tipo de campo de concentração atual, né? Como se nós estivéssemos vivendo hoje em grandes campos de concentração da nossa mente. A gente também tem como exemplo o que está acontecendo hoje, essa libertinagem, né, total, quase que total, dos tempos atuais, onde as tradições e os valores que serviam de equilíbrio para nortear o sentido das vidas foram quase que completamente relativizados quando a gente, por exemplo, escuta, né, pessoas de outra parte do nosso mundo colocando, inclusive, que o nosso Ocidente virou tudo o que não presta para a raça humana. Então, quando você percebe o tipo de sociedade que nós estamos vivenciando no Ocidente, os valores que estão sendo totalmente destruídos das tradições, junto com toda essa libertinagem que nós vivenciamos agora, recentemente, neste carnaval infernal pelo qual vimos nas escolas de samba, nos blocos de carnavais, e toda essa loucura, esse delírio alucinante, que são, sim, potencializadores de surtos psicóticos, esquizofrênicos na população brasileira
É isso que nós estamos apresentando isso para vocês. E o que é que nós temos aqui, como eu sempre gostei de apresentar aqui para vocês, é que nós temos sempre um objetivo. O objetivo aqui nas lives no canal da Chave da Ciência é a gente apontar o que existe de melhor e o que nós podemos fazer para que você possa sair desse processo, inclusive de como você pode ajudar outras pessoas a partir deste conhecimento, né? E aí a análise existencial ela vem para apontar o que existe de pessoal na psicose e deixar isso em evidência. Ela tenta tornar o caso transparente em relação à pessoa, transcender a imagem da doença para uma imagem do homem. A imagem da doença é apenas uma imagem desfigurada e sombreada da pessoa em si, sua mera projeção no nível clínico, saindo de uma dimensão da existência humana que está colocada para além da neurose e da psicose. O que a gente está querendo colocar aqui? Aqui eu observo que os meus pacientes, eles são muito mais do que as suas psicoses. Eu vejo nele a sua dimensão transcendental, aquela que é sã. E é nela que nós vamos utilizar toda a nossa capacidade técnica, toda a nossa capacidade teórica e toda a nossa vocação para, através desse espaço metaclínico, atuar. Então, entramos nesse espaço onde a análise existencial vai investigar esses fenômenos e os sintomas e, principalmente, a gente vai tentar fazer com que ela descubra e suscite algo. O que ela descobre é uma humanidade intacta e imune a deteriorizações. A análise existencial quer nos ensinar a enxergar por trás de todas as desfigurações neuróticas e psicóticas do nosso paciente, inclusive da nossa sociedade, também podemos colocar. Nós queremos enxergar e descobrir essa humanidade intacta e imune a todo tipo de deteriorização, seja ela dessa Zeitgeist do momento. Por quê? Porque a doença impede a pessoa em sua automanifestação. Com outros conteúdos que emergem do inconsciente, nesse sentido, também a religiosidade inconsciente pode emergir na psicose e, por seu intermédio, chegar até a consciência. Dessa maneira, o que é autêntico e primário pode se tornar manifesto na psicose, enquanto permaneceria latente na normalidade, coberto e ocultado pelo que é regular e cotidiano. Essas pessoas que a gente viu no exemplo do filme, existia dentro deles algo autêntico e primário, que era a sua conexão com o divino, porém, a doença impedia essa automanifestação. E aí eles apresentavam esses excessos, porque ele estava ali coberto e ocultado pela sua doença. Ou seja, o espírito humano está condicionado à funcionalidade de seu corpo, sim, mas ainda o corpo também pode renunciar aos seus serviços. E aí a gente encontra as psiconeuroses num grau absurdo, que é quando exatamente o espírito humano, que vai estar condicionando o seu corpo, ele também renuncia a isso. E a gente vai ver, inclusive, numa das cenas do filme, quando isso acontece no máximo. Acredito que seja uma das cenas mais marcantes lá do filme, e eu indico para que vocês possam assistir. Quando e enquanto eu não puder reconhecer a pessoa espiritual, porque a psicose construiu uma barreira na sua frente e impede meu olhar, tanto será o tempo em que não poderei me aproximar dela de maneira terapêutica. Ou seja, aquilo que eu estava aqui apresentando para vocês logo no início, nós precisamos ter essa capacidade de reconhecer essa pessoa espiritual intacta. Se eu não conseguir atingir isso, eu não consigo, de maneira alguma, chegar efetivamente
a atuar com esse paciente. Encontrar o sentido da doença pelo paciente para que possamos descobrir a humanidade intacta e invulnerável. Se torna o nosso passo adiante. Se eu não consigo, de maneira terapêutica, trabalhar, eu vou tentar articular para que o próprio paciente encontre o sentido nessa doença. Ou seja, são 3 existências que não apenas caracterizam o ser humano, mas o constituem: a espiritualidade, liberdade e a responsabilidade. E eu vou apresentar para vocês um caso especial que vai demonstrar como é que a gente consegue encontrar fazer com que o paciente encontre o sentido na sua doença. A existência psicótica carrega um grau de liberdade. Sim, liberdade em relação à dominação pela psicose. E um último resto de responsabilidade. Responsabilidade essa pelo domínio da psicose, pela conformação do destino chamado de psicose, pois esse destino continua podendo ser plasmado e estar para ser plasmado. Afinal, com a mesma frequência com que o homem se afirma, apesar de sua herança, apesar de seu ambiente e apesar de suas pulsões, ele também o faz graças à sua herança, graças ao seu destino e em virtude de suas pulsões. Ou seja, a análise existencial revela uma espiritualidade intacta e invulnerável, que ainda se mantém por trás da psicose e apela para uma liberdade que continua ainda por cima dessa psicose. A liberdade de se confrontar com a psicose, de forma que for, reprimindo-a ou conciliando-se com ela. Assim, apelamos a esse espiritual, um obstinado poder espiritual. É preciso, inclusive, alguma coragem moral para se apelar a uma liberdade responsável. Sabemos o quanto a expressão apelar parece algo abominável aos olhos da psiquiatria contemporânea. Mas como Bayer disse lá atrás, a pedagogia médica dos loucos apela à liberdade e à responsabilidade. E também foi Serges que disse que é preciso essa alguma coragem para se apelar à liberdade responsável, que apesar disso, precisamos alcançar esse estágio na clínica. Porque o ser humano, ele sofre com o estômago, com a pele, com os cabelos, com o corpo, com a alma, mas não com o espírito. Esse não. É somente o organismo psicofísico que é afetado, não é a pessoa espiritual. E aí a gente vai apresentar para vocês uma paciente que ela conseguiu imprimir essa marca nela, tá? Ela conseguiu imprimir, por exemplo, que ela dizia assim: eu escuto vozes, mas antes eu escutar vozes do que ser surda. Ou seja, ela se apropriou de uma personalidade, a sua condição. E isso, muitas das vezes, é esse poder da obstinação do espírito, né? Que a gente coloca aqui, a logoterapia tem de se esforçar nesses 2 pontos. Não diferentemente das psicoterapias das neuroses, ela deve sempre encorajar o paciente a objetivar o evento da doença e de se distanciar dele, que a gente utiliza muito na clínica, professor Eduardo, é esse autodistanciamento. Isso é muito importante, né? Então, assim, o paciente ele deve aprender a enfrentar e a rir na cara das coisas como a angústia e a obsessão, que é o nosso método de intenção paradoxal. Por isso que eu gosto sempre quando você apresenta as coisas com uma maneira muito obstinada, mas muito leve, porque nós precisamos entender que nós precisamos
quebrar um pouco essas tensões entre o ser e o dever ser. E, além de objetivar, devemos também subjetivar o evento da doença. Devemos incentivar o paciente para que ele imprima nela, na psicose, na esquizofrenia, nesse surto que ele vivencia, ou vendo vozes, ou vendo vultos, ou tendo algum tipo de surto de ideias delirantes, ele tem que criar, imprimir nela a marca de sua personalidade. Ela personalizar essa psicose. Temos que garantir que os debates entre o humano na doença e o doentio no homem aconteçam. Esse espaço na nossa clínica, no nosso método lente interior, ele é real e ele é constante, pois é nisso que nós acreditamos, né? Nós acreditamos nesta unidade do ser no mundo, né? Essa capacidade da pessoa se perceber além da sua facticidade, além de ser uma pessoa com seu organismo, nós percebemos esse ser que apela a pessoa a convocar o poder de obstinação do seu espírito. Nisso que nós trabalhamos, neste debate entre esse humano no doente e o doentio no humano. Esses debates também só podem ocorrer na forma de uma reconciliação. E aí eu apresento essa reconciliação dessa nossa paciente, né? Que escutava vozes, mas que ela prefere isso a ser surda. Ou seja, a gente precisa entender que a nobreza e a decadência parecem tragicamente entrelaçadas, mas não raro também de maneira engraçada, porque se torna um pouco essa capacidade de se distanciar com humor, rir da cara dessas dores existenciais tão profundas, dessas doenças tão incapacitantes, é essa forma da gente criar esse grande debate. E é para isso que nós estamos aqui. Porque nós apresentamos no nosso método que os valores da vida e a dignidade humana, elas têm que estar. Temos que falar desse valor do paciente doente. A vida que não vale a pena seria a vida do psicótico? Seria essa a vida que os todos poderosos hoje estão apresentando com as suas eutanásias? Será isso? Ou seja, o doente, ele pode ter perdido toda a sua utilidade, mas ele mantém sua honra, pois o lugar na escala do valor do homem, do Homo patiens, é mais alto do que o do Homo faber. Nós temos que apresentar isso para a sociedade. Você que faz, o Homo faber, é o homem que faz, o homem que é forte, o homem que é conquistador, o homem que é poderoso, dentro da escala de valor, ele é muito, muito aquém desse Homo patiens, esse homem que tem um sentido dentro do sofrimento e que consegue transformar a sua própria existência. O homem que sofre está mais no alto do que esse homem ativo. E se não fosse assim, então não haveria sentido na minha própria existência como psicóloga, pois não quero ser uma médica de almas, de um mecanismo psíquico estragado, de um aparelho psíquico arruinado e nem de uma máquina quebrada, mas sim do humano no doente, o humano que está por trás de tudo isso e acima de tudo isso. Eram as nossas palavras de hoje na nossa live, professor Eduardo. Muito bom. Esse aqui já é o final, então, dessa apresentação. Isso. Ok, então vou puxar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta que eu deixei aqui de molho. A pergunta foi feita pela nossa inscrita Joana Dark Rosa Ferreira, que ela pergunta o seguinte: doutora Lana, observando esses dias conturbados que estamos vivendo, qual sua opinião sobre a porcentagem de pessoas que estão sendo mentalmente afetadas e quais são as doenças mais comuns? Oi, Joana.
nos dias conturbados que nós estamos enfrentando, eu acredito que 100% da população está sendo afetada, né? Ou seja, estão com processo leves, alguns de muito pânico, porque isso vem sendo projetado de 2020 para cá, muito pânico, muito medo, e tudo isso faz com que a nossa imunidade caia bastante. Então, o medo, o pânico, gera aquilo que a gente coloca, as doenças mais comuns seria o quê? Síndrome de pânico, ideações suicida, automutilação, toda essa desvalia, fibromialgia, ou seja, todas as questões envolvendo as doenças psicossomáticas, as questões que a imunidade baixando por conta que o nosso sistema nervoso autônomo está sendo extremamente estressado por conta de todos esses dias conturbados, eles estão gerando nas pessoas uma descarga de cortisol muito grande, ou seja, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais frágeis na sua imunidade natural. Então, por isso que nós estamos aqui, sabe, Joana? Primeiro, para apresentar soluções de que existe. Por isso que nós apresentamos que nós não acreditamos nesses homens máquinas, neste homem Faber ativo e que não pode passar pela questão do sofrimento. Não, nós acreditamos que se a gente tem um porquê viver, nós suportamos quase todo como. E é para isso que nós estamos aqui com o professor Eduardo, nessas lives, apresentando para vocês dicas, sugestões. Uma das dicas importantes, professor Eduardo, é que qualquer tipo de informação que você for consumir, que você sentir que está sendo manipulado para que você sinta algum tipo de medo, algum tipo de reação que você fica em pânico, desliga imediatamente. Tenta utilizar a tua expressão obstinada do espírito e da força, se autodistanciar dessas informações e ir em busca daquilo que te traz não apenas a paz, mas aquele conhecimento tranquilo, onde você vai poder, através da sua capacidade espiritual, decidir o que é melhor para você e para a sua família. Então, esse o nosso grande recado, porque eu tenho visto o tempo inteiro canais potencializando as catástrofes, potencializando as informações, sempre em busca de likes, sempre em busca de algo que por trás disso nós sabemos exatamente o que são. Se a gente não tem o plim-plim, agora a gente tem os youtubers apresentando isso de maneira catastrófica para nossa sociedade. Tem o tubim, agora tem o tubim. Pois é. E a gente vai continuar aqui combatendo isso sempre, todas as semanas, para trazer um pouco de tanto conhecimento sobre o drama existencial, do que é uma doença tão grave, né, que é a esquizofrenia, que são as psicoses, os delírios, e o quanto isso é incapacitante, mas também trazendo esperança para você que está nos ouvindo, que por um processo ou outro pode vir a passar por isso. E que a gente possa ser luz sempre, conhecimento, luz e a verdadeira formação desse ser humano que decide. Muito bem, temos mais uma pergunta, já que eu estou vendo que a gente ainda tem um tempinho, do meu irmão Dairon Melo, que ele pergunta o seguinte: doutora, esquizofrenia também pode ser de nascença? Claro, imagino que aparece se decorrer do tempo, mas crianças abaixo de 10 anos também podem apresentar?
observar isso nas crianças? Sim, Dairon, então, nós até apresentamos agora que a gente sempre faz um histórico, né? Porque a gente vai conseguir realmente, através da análise, a gente vai conseguir fazer uma investigação até a infância. E, normalmente, essas crianças, elas vão ter essas ideias delirantes, elas podem apresentar informações na pesquisa, né, quando nós vamos investigar desse esquizofrênico, e pode sim. Agora, nós colocamos sempre, e é isso que eu gostaria também de apresentar aqui para vocês, pessoal, existem vários traços dentro da psicopatologia para que você possa fechar um diagnóstico. O diagnóstico não acontece assim, como um passe de mágica. Inclusive, nós até utilizamos o logodiagnóstico, né? É sempre percebendo a pessoa intacta que está por trás. Então, nós vamos sempre trabalhar isso, sempre em busca disso. Esse é o nosso objetivo e, infelizmente, muitas outras áreas utilizam realmente apenas essa função de analisar e colocar você ou seu conhecido ou algum parente em algum diagnóstico. Nós estamos, inclusive, professor Eduardo, por incrível que pareça, nós estamos percebendo uma corrida das famílias atrás dos laudos de diagnóstico, como se isso pudesse vir a criar algum tipo de sentido para elas. Como se aquela criança, ou por ter um diagnóstico do que qualquer que seja aquela doença, ela consiga explicar que ela não falhou sendo ou mãe ou pai. Porque também tem muito dessas articulações que tem sim um componente muito voltado para o comportamental da criança. Então, para que a gente apresente um laudo diagnóstico, a gente realmente faz uma busca muito profunda. Agora sim, as crianças elas já vão apresentar. Tá, tenho mais uma pergunta aqui da Nonique, que ela diz o seguinte: é verdade que o uso prolongado da ayahuasca pode causar esquizofrenia? Então, Nonique, veja só, o que acontece com essas substâncias? A gente estava falando do nosso cérebro. O cérebro da gente, pessoal, ele é tão delicado. Uma vez eu vi um cérebro aberto, lógico que nós temos que trabalhar isso, né? Nós temos que ver, nós temos que estudar, e é muito delicado. Essas partezinhas aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma folhazinha de um couve, de tão delicado. E é por aí que todas as conexões estão acontecendo. Então, qualquer fator estressor, qualquer substância que traga, e principalmente com uso prolongado, não estou falando com uma vez e você vai danificar o seu cérebro para sempre, não. Mas um uso prolongado de substâncias que vão danificar essa parte aqui, ó, aqui, que é tão delicada do nosso cérebro. Vou até fazer isso aqui, tá? Esse aqui é o nosso hemisfério, lado direito e lado esquerdo. Isso aqui é muito delicado, tá? E aí, o que acontece? Pode apresentar danos, sim, cerebrais. Qualquer tipo de componente externo. Então, o importante sempre é fazer aquilo que aqui também vocês no canal apresentam, né? Trabalhar a nossa questão espiritual, manter a nossa mente nas palavras de vida eterna, para que a gente possa verdadeiramente manter esse equipamento que é perfeito, sempre em ordem. Porque realmente qualquer dano que você venha causar, que você venha a projetar com o uso de substâncias, com noites insones, uma vida extremamente estressora, de um lado ou de outro, ou muita angústia, ou uma falsa felicidade, sabe? Que essas felicidades projetadas que hoje em dia nós estamos vendo nessa sociedade moderna líquida, fluida,
pode sim danificar o nosso cérebro. Muito bem, temos uma última pergunta agora, que é do Rafael Souza. Ele pergunta o seguinte: essas pessoas que têm esquizofrenia, elas têm um pé no mundo espiritual de ver algo? Sim, Rafael, claro que sim. Elas têm e elas agem muito parecido com como os demônios, né? Elas não são necessariamente agressivas, mas podem vir a ser. Elas não são necessariamente pessoas que podem pôr em risco o outro, mas pode se colocar em risco, né? E sim, elas se comportam. Elas não querem enxergar, por exemplo, as verdades que estão dentro da sua realidade, ou seja, da sua consciência. Eles estão invertidos através da inveja, do ódio, dessas coisas que os demônios apresentam, né? E essas inversões, essa busca de querer ser Deus. Nós sabemos que isso tem um componente espiritual, sim, com certeza. Tá. Olha, apareceu mais 2 perguntas aqui, eu vou colocar Pode rapidinho. ser. Então tá bom. Doutora, a esquizofrenia pode ser acometida também por outra doença correlata ao cérebro, tipo Alzheimer? Então, veja só, a esquizofrenia, ela pode, com o tempo, o esquizofrênico pode, com o tempo, desenvolver, sim, o Alzheimer, que seria a perda das memórias, né? Principalmente as memórias recentes. Mas o inverso, não. O inverso nós ainda não temos, pelo menos eu ainda não conheço em relatos científicos do tipo do Alzheimer acometer a esquizofrenia, mas do contrário, sim. E o Alzheimer, nós estamos, assim, por incrível que pareça, e isso é muito, muito importante ser dito hoje aqui para vocês, principalmente vocês que têm crianças pequenas. Nós estamos vendo estudos hoje com crianças com 6 anos. 6 anos desenvolvendo a demência, ou seja, um processo demencial muito parecido com o processo do Alzheimer no adulto, por conta das tecnologias. Então, é muito importante. Eu até coloquei no nosso canal lá no Instagram o tipo de forma que você tem que fazer para não danificar o teu cérebro. Vai lá na Clínica Lente Interior. Tá. E aí, para finalizar agora mesmo, pessoal, vou pedir para vocês segurarem a pergunta aí, porque já estamos no finalzinho aqui. A Joana Dark pergunta se drogas danificam o córtex pré-frontal. Pois é, Joana, cada dia que passa a gente tem estudos, né, que tentam demonstrar de todas as formas que não. que não tem problema, porque a força cada vez mais desses poderosos, principalmente do Ocidente, tenta mostrar que não. Mas sim, 1000 vezes sim. Eu quero falar aqui para vocês que o nosso cérebro, aquela maquininha ali, ela é muito delicada, então determinadas substâncias vão com certeza danificar o nosso pré-frontal, não apenas o nosso pré-frontal, mas todas as outras partes. Nós temos aqui importantes conexões que com as drogas a gente vai sim trazer para o nosso organismo toxinas que não vai conseguir processar, para que a gente possa, consequentemente, ter um ciclo circadiano efetivo, que é importantíssimo para você se recuperar. Todos os dias, nós temos pequenas mortes ao dormir, que na verdade está recuperando tudo. Então, uma pessoa que está utilizando drogas numa noite inteira, às vezes em raves de 2, 3 dias, claro que isso vai danificar não apenas o córtex pré-frontal, mas todo o seu organismo. Muito bem. Acho que tá bom, né, doutora? Várias perguntas hoje aqui no final da live. Deixa eu falar uma coisinha aqui.
a responsabilidade das pessoas se protegerem é de cada um. Nós temos que ter a condição de saber exatamente aonde nós estamos colocando os nossos pés e temos que ser o mais transparentes possível naquilo que nós temos de percepção do mundo, para que a gente não faça mal para alguém ou também tenha algo que acabe nos fazendo mal. Porque as pessoas são diferentes. E às vezes não é nem questão de uma pessoa ser esquizofrênica ou paranoica, ou seja lá o nome que nós podemos dar. Às vezes, o que acontece é que cada pessoa tem uma forma de lidar com o mundo. Cada pessoa passou por uma criação, passou por um relacionamento X, Y, Z, às vezes por muito mais que um relacionamento. Então, a grande sacada para as pessoas que estão começando a sua carreira da vida seria você aprender a lidar primeiro consigo para que aquilo que você faça seja de tal forma transparente para que nada fique nunca maldito, no sentido de ser dito de forma errada, não é maldito de amaldiçoado. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para que a gente possa, então, enfrentar o mundo de uma forma completa, porque a gente vai dar de cara com coisas que nós não concordamos, nós vamos dar de cara com coisas que a gente vai até se assustar, e também vamos fazer coisas que vão assustar os outros muitas vezes, porque da percepção deles são coisas diferentes, no mínimo, para aquele tipo de percepção que ela tem. Nem tudo aquilo que é diferente é errado, né, doutora Lana? Nem tudo que as pessoas fazem de diferente umas das outras é no sentido de que, então, uma está certa e a outra está errada. Não, pode ter várias pessoas certas, mas cada uma fazendo algo diferente, de acordo com a sua percepção. O problema é quando a tua liberdade, ela invade a liberdade do outro. E aí começa a dar uns problemas aqui, ó, na cabeça das pessoas, né? Na verdade, professor Eduardo, o que eu acho mais importante ficar bem claro para todo mundo. Você é único, irrepetível, insubstituível, ou seja, único. Você vai fazer as coisas com um sentido próprio para cada um. E isso não vai em nenhum momento anular o outro, que também é único, irrepetível e que deve também se apresentar dessa forma. Enquanto quisermos pasteurizar todo mundo, como se todo mundo fosse igual, nós vamos estar cedendo ao capricho dos poderosos que querem, sim, criar alguns fantoches manipulados e não seres únicos e irrepetíveis que o Criador assim o fez. E por isso o autoconhecimento é tão importante. Por isso nós estamos aqui, através desses momentos, provocando vocês. Qual é o sentido da vida? O que a vida pode contar com você? Porque só existe você que pode ser responsável a dar essa resposta à vida. Tem algo que só você pode fazer. Não tem ninguém. Não é Eduardo, não sou eu, Lana, ninguém. Só você pode fazer. E que você responda o quanto antes. Porque é isso que nós viemos fazer aqui. Responder à vida. Ótimo. Beijo grande. Boa semana. Obrigado, doutora, pela sua presença, viu? Boa semana. Que possamos enfrentar esses tempos com muita força, com muita capacidade e, principalmente, com um belo sorriso, porque é isso que vai fazer a diferença no final.